Vamos falar então, começar falando sobre funções e responsabilidades da segurança da informação. A gente vai ver algumas coisas bem interessantes aqui, depois a gente vai falar inclusive algumas funções principais que é da área de segurança. A gente sabe que a área de segurança da informação é gigantesca, então tem muitos cargos, muitas funções. A gente vai ver aqui o básico, principalmente a parte de gestão. Por quê? Porque é o que a 27001 prega, é o que nos interessa e possivelmente você que está estudando isso aqui talvez tenha interesse em galgar, né, novas posições dentro da empresa relacionadas à segurança. Então vamos lá. Qual que é o objetivo? Isso é um controle, tá? Qual que é o objetivo então? É fazer esse desenho, esse mapeamento das funções e responsabilidades. A gente precisa entender o que cada um faz dentro do contexto de segurança. Primeira coisa então, é necessário identificar os ativos e processos. Por que, tio Adriano, eu preciso fazer isso? Porque como você vai responsabilizar uma pessoa, como você vai determinar a função, se a gente não sabe o que tem dentro de casa? Então a primeira coisa, é necessário identificar todos os ativos, todos os processos de segurança da informação. Adriano, são vários, é muita coisa. Vai ter processo para tratar incidente, vai tratar vulnerabilidade, ameaça, riscos, controles. Então tem muitos processos, tá? A gente vai ver aí ao longo do curso vários controles, e muitos desses controles exigem processo. Por exemplo, a gente vai falar na parte de incidente, vai falar sobre continuidade. Tem tantos processos sobre continuidade de negócio, continuidade de TI, gerenciamento de incidente, disponibilidade. Tudo isso são processos que, de uma forma ou outra, estão ligados à segurança da informação, tá? Então, primeira coisa, para a gente definir o responsável, ou seja, a gente tem que falar, ó, você é o dono disso. Disso o quê? Vamos levantar o que seria isso. Então a gente levanta os ativos. Depois, cada ativo que a gente levantar, a gente tem que colocar um dono, tá? Um responsável. Falar, olha, cada ativo tem que ter um responsável. Não pode ter um cachorro sem dono ali. Também não podemos ter, né, cachorro com 2 donos, que ele vai morrer de fome. Então cada ativo tem que ter um responsável. Só isso? Não. Quanto ao processo, cada processo tem que ter um proprietário, tem que ter um dono. Então, quem é o dono daquele processo de tratamento de incidente? É o Joãozinho. Né? Quais são os ativos que a gente tem aqui? Esse. Quem são os responsáveis? Então a gente precisa definir isso aí primeiro, ok? Como que esses indivíduos devem ser? Né? Essas pessoas que vão assumir a responsabilidade do ativo e do processo. É meio óbvio. Primeiro item, competentes. Então a gente precisa trazer todo esse conhecimento para essas pessoas. Principalmente quando o responsável por um ativo não é da área de TI. É lá da área de negócio. Então a gente tem que transformar ele numa pessoa competente na área de segurança da informação. Por isso que conscientização é muito importante. Por isso que eu sempre insisto, segurança da informação não é um item de TI, é um item da organização. Bom, tem que ter uma boa relação com fornecedores, ou seja, a gente precisa identificar e documentar. Por quê? Porque muitas dessas vezes dos ativos, esses ativos têm o suporte de fornecedores de fora, né? Alguns serviços que a gente utiliza, que é terceirizado, a gente tem que considerar isso como um ativo de negócio, um ativo de TI. Então a gente precisa ter uma boa relação com esses fornecedores. A gente vai tratar muito sobre fornecedores ainda. Dependendo da organização, pode haver várias atribuições para um único indivíduo. Isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, tem muita gente que chega para mim e fala assim, pô, Adriano, mas minha empresa é muito pequena, uma empresa de um homem só, né? E aí, como que eu vou atribuir tudo isso a uma pessoa? Você tem que atribuir. Depende, obviamente, do tamanho da empresa. Se você tem uma empresa muito grande, você consegue distribuir isso. Se tem uma empresa muito pequena, a pessoa vai ter que acumular funções. Mas também não é muito preocupante. Se a empresa é pequena, possivelmente terão poucos processos na área de segurança, pouca demanda. Assim, à medida que a empresa vai crescendo, vai tendo novos processos, consequentemente, novos funcionários, ok? E aí, a gente sabe, a gente vê muito, em banco a gente vê muito isso, né? Você tem muitas atribuições, muitas áreas, principalmente quando a gente fala de responsabilidades dentro da área de segurança da informação. Tem empresa que é muito pequenininha, tem empresa que é imensa, tem um departamento gigantesco e principalmente ali, ó, conta com fornecedores para fazer parte do time de segurança. Nem sempre a empresa tem condição financeira de contratar especialistas, né? Imagina que cada recurso que ele tem, cada ativo que ele tem um especialista. É muito caro. Então ele vai depender de quem? Dos fornecedores. Por isso que funções e responsabilidades acabam envolvendo essa boa relação com os fornecedores, ok? Bom, falando de funções, falar aqui um pouquinho sobre as principais funções que tem dentro da segurança da informação. Lembrando que são aquelas funções mais estratégicas, né, de gestão. Não vou falar daquela parte de gestão porque
mais de operacional, porque isso vai depender de caso a caso, de empresa. Então, o que que a ISO coloca para a gente sobre as principais funções? Então, primeiro, né, as funções de segurança da informação podem ter nomes diferentes. Eu vou listar algumas aqui, né, na verdade são 4. Eu vou listar, mas em geral, algumas empresas têm nomes diferentes. Ah, aqui é superintendente, aqui é presidente de segurança, diretor. Vou explicar o contexto. Possivelmente, se você trabalha numa empresa grande, você já deve ter ouvido algum cargo desse dentro da tua empresa. Se não, não tem problema. E, de novo, dependendo da estrutura da empresa, se ela for pequena, alguém pode assumir as 3 funções. Ah, aqui na PMG Academy, o que que eu sou? Uma dessas 3, 4 funções. Eu sou tudo, né? Eu ajudo tudo, eu ali ajudo a desenvolver a política, aplicar a política, não só para quem trabalha na área de tecnologia aqui, mas para as áreas de negócio, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o CISO, que é o sonho de consumo de muitos profissionais, né? Acho que é o cargo mais alto de segurança da informação dentro de uma empresa. CISO, que é de Chief Information Security Officer, é o mais alto nível de gestão da organização e desenvolve a estratégia geralzona de segurança. Olha só essa última frase, para todo o negócio. Então, de novo, o CISO, Security Officer, ele não vai cuidar só da segurança da TI, da segurança ali, do Departamento de Segurança da Informação, não. É da companhia inteira, da organização todo, tá? Todos os negócios. Então ele vai pensar estrategicamente em tudo. Por isso que normalmente o Security Officer ele está ali na cadeira, né, administrativa, está lá em cima junto com outros diretores, com o CIO, o CFO, né? Enfim, tudo que começa com C, o C-Level. Aí a gente tem o ISO, que está um pouquinho mais abaixo, tá? É o diretor de segurança da informação. O papel dele é desenvolver uma política de segurança da informação, mas garantir que essa política ela seja aplicada dentro das áreas de negócio, tá? Garantir que as áreas de negócio sigam essa estratégia, a estratégia definida pelo CISO, ok? Ele tem que garantir que essa estratégia seja executada e ele vai desenvolver a política de segurança da informação da empresa, tá? O que diferencia do próximo, que é o ISM, que aí seria o gerente, o gestor de segurança da informação, ele vai construir uma política de segurança da informação dentro da TI, ok? Você vê que tem uma diferença, né, entre o ISO e o ISM. ISM é dentro da TI porque é o gerente. Só isso, Adriano? Não, temos outros cargos, né? A gente não vai explorar todos, mas a ISO também fala muito desses 2 cargos. Talvez a gente não tenha nunca ouvido falar do ISPO, Information Security Policy Officer, mas com certeza o segundo a gente já ouviu falar, que é o DPO, que é o responsável pela proteção de dados, né? A gente fala muito isso em LGPD, GDPR, e aí se você quiser avançar nessa área para se tornar um DPO, saiba que a gente tem aí os 2 outros cursos que complementam a formação de DPO, que é o PDPF e o PDPP, que é muito focado na GDPR. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre LGPD, além do livro, né, tem conteúdo também sobre essa formação da Equizin para isso, ok? Bom, falando de funções, vamos falar sobre segregação de funções, que é outro controle muito importante, muita empresa acaba negligenciando isso aqui. São coisas que a gente vê no dia a dia que seriam muito fáceis de segregar funções. Com qual objetivo? Por que a gente segrega funções? Porque falar, eu tenho uma função aqui, vou segregar, vou dividir. Para ter controle, tá? Para ter controle, para deixar as coisas mais seguras. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Então vamos lá. Qual que é o objetivo de segregar funções? Evitar a chance de mudanças não autorizadas ou até não intencionais ou com o uso indevido de ativos. Olha, você não era para estar usando esse ativo. Ah, mas sou do departamento tal, eu faço parte do processo tal. Mas de repente você não tem o direito de acesso, você não pode fazer isso, você não pode fazer essa modificação. Quando você quebra isso, você consegue ter mais controle. Dá mais trabalho gerenciar isso? Sim, mas você vai evitar um monte de problemas. Sabe aquele fala, disse que não me disse? Não, não fui eu. Né? Todo mundo acessa o sistema, tem acesso como administrador, e aí as pessoas mexem com o mesmo usuário e senha, por exemplo, você olha o log e fala, olha, alguém fez alguma besteira no ambiente. Quem foi? Putz, todo mundo usa o mesmo usuário e senha, né, para cada um fazendo uma função. Então, assim, divide isso. Então, separar a função é muito importante. Como que normalmente a gente faz? É um processo muito simples, né? A gente faz aquela revisão, né, das atividades que são feitas, e aí depois você determina o que cada um tem que ter acesso, o que a gente chama de necessidade de saber, né? Need to know, né? Necessidade de ter conhecimento sobre um ativo, sobre um processo, sobre uma informação. Então você vai dividindo. Então, como que a gente faz isso na prática? Aí um funcionário está fazendo alguma coisa e fala assim, puxa, ele está tendo acesso àquilo ali. Qualquer tipo de ativo. Aí você para e pensa, você se questiona, ou questiona o gestor. Será que ele tem a necessidade
de ter informação, conhecimento sobre isso? Sim ou não? Ah, sim, isso é importante para ele desenvolver a sua função dentro da área de negócio. Se não, retira, tá? Não faz sentido deixar. Ah, mas ele nunca acessou, mas se está ali, ele pode ter curiosidade e acessar. Quais são os grandes desafios para fazer a segregação de função? Isso aqui é bem bacana também, a gente vai cair na mesma questão do último slide. A minha empresa é pequena, como que eu vou segregar a minha função? Tá? Então aplique na medida do possível, né, mesmo para a empresa pequena. Adriano, são duas pessoas, puta, tenta dividir. Né? Tenta dividir. Aquela velha história, inclusive, que eu falo muito na Aitio, né? Pô, eu tenho 2 funcionários. Olha, um vai tratar incidente, outro problema, né? Para tentar separar isso aí, que são duas coisas distintas. Aqui é a mesma coisa. O que der para separar, separe, para você ter mais controle. Se não for possível, aí você adota outros controles, outras medidas, vai colocar log, vai monitorar o usuário e senha, vai ter um registro, de repente um registro, ó, tudo que você fizer no sistema, anota aqui para saber o que você fez, ok? Só a título de exemplo, a gente podia explorar muito isso aqui, mas eu falei aí, por exemplo, de ITIL, agora imagina uma RDM, uma requisição de mudança. O que normalmente a gente vê, né, em médias empresas, até pequenas empresas? Uma pessoa projeta, né, constrói a RDM, preenche o formulário, uma outra pessoa aprova e aquela terceira pessoa executa. Não faz sentido uma pessoa preencher o formulário, ela mesma aprova e ela mesma executa. Não tem controle nenhum, tá? Então, esse é um típico exemplo de segregação de funções. Ou um outro também, os vendedores normalmente inserem pedidos ali, as vendas no sistema, um coordenador ele acaba juntando todos esses pedidos e gerando o pedido de produção, e aí sim o gerente ele visualiza tudo, aí ele vai ver os lucros, o custo, o resultado, enfim, ele tem um acesso maior, ele tem mais informações ali na mão, ok? Então isso é segregação de função. Então você pode se basear num sistema, num processo, em ativo, ok?